Olá pessoal, me chamo Eric Mesquita, estamos novamente no canal Plástico e Prático. Hoje vamos continuar falando a respeito das partes das máquinas injetoras, tá? Já fizemos um overview aí a respeito de cada parte da máquina, somente informações básicas, e agora vamos falar um pouquinho mais aprofundado a respeito de um dos componentes do cilindro de injeção, tá bom? Mas antes de começar, deixa aquele seu like, tá bom? Se inscreve aí no canal e ativa o sininho, pois agora o bicho vai começar a pegar, tá bom? Então, vamos começar. Rosca de injeção. É esse componente que desliza dentro da camisa do cilindro injetor, tá bom? Já sabemos que o silo ele armazena o material e também serve para secagem e desumidificação em alguns casos. Também sabemos que por volta da camisa do cilindro injetor, nós temos vários conjuntos de resistências, que são separados por zonas e permitem o aquecimento uniforme de todo o cilindro, tá? Ele pode ser controlado, ou melhor, elas podem ser controladas individualmente por zonas, beleza? Aqui temos o objeto de estudo que é o parafuso injetor ou rosca injetora. O que vamos olhar primeiro aí? A altura dos filetes. A altura dos filetes ela é levada em consideração do diâmetro até a altura de cada filete, tá? Você vê aqui, ó, que o diâmetro ele muda em algumas seções da rosca. Porém, é justamente essa diferença de diâmetro que proporciona as diferentes alturas dos filetes, tá? Ou seja, aqui ó, a altura máxima de cada filete é uniforme, ela não muda. Porém, em relação ao início do diâmetro aqui ó, até a altura da rosca, aqui ela é menor, aqui ela é maior. Beleza, dá para ver bem, né? Perfeito. Tá bom? Então já já a gente explica o porquê. Divisão do comprimento, tá? O comprimento da rosca injetora é considerado somente nas partes filetadas. O que isso significa? Aonde você tem filetes que servem para o transporte, homogeneização e blá blá blá, você tem a contagem do comprimento da rosca, tá? A parte aqui, ó, de encaixe aqui, ó, de acoplamento na máquina, ela não conta. Relação LD. Se você verificar, você tem os passos aqui, ó, entre os filetes. Esses passos, eles têm o mesmo diâmetro da rosca. Se você for ver, é um passo quadrado. Se você for ver aqui e nessa direção vertical e horizontal, eles são iguais. Ou seja, quando o cara fala que você tem uma relação LD de 20:1, quer dizer que 20 vezes você repetiu aquele diâmetro dentro do comprimento, tá bom? 18:1, 22, 24. Então, quantas vezes aquele diâmetro coube? Não entendi, nem eu. Então, vamos fazer o seguinte. Imagina aqui, ó, que essa rosca aqui seja uma rosca de 20:1. Que significa que, ó, eu teria que ter 20 espaços desse dentro do meu comprimento de rosca. Isso aí ia dar o comprimento total, tá bom? Taxa de compressão. Taxa de compressão é a relação entre as zonas que têm a maior altura de filetes e a que tem a menor altura de filetes. Ou seja, você pode ter uma taxa de compressão de 2:1, 2,5:1, 1:1, 1:1 eu não sei. Eu acho que não, né? Aí, o que acontece? Aqui nessa área, você adiciona uma quantidade de material. Nessa área, vamos mostrar nessa aqui que é melhor. Nessa área, você tem a mesma quantidade, porém compactada, tá?
E é esse grau de compactação que se refere à taxa de compressão. O quanto você pode compactar o mesmo volume de material, tá? De acordo com a zona da rosca. É importante frisar que, por exemplo, para alguns materiais, uma taxa de compressão excessiva é ruim, tá? Então, vamos tomar cuidado aí. Já já a gente fala disso. Anel de bloqueio. Não era para entrar aqui, tá? Mas vamos falar dele. Ele é uma peça que fica aqui na ponta da rosca, tá? Junto com a ponteira. E ele tem uma função importante. Eu coloquei aqui porque eu acho que vai dar tempo de falar, tá? Então vamos voltar. Altura de filete, divisão de comprimento, relação LD, taxa de compressão. Todos esses itens estão correlacionados em função dos materiais que você vai injetar, tá bom? O material vai cair aqui em grânulos e conforme ele for avançando, ele vai estar submetido a temperatura e pressão, tá bom? E aí o que acontece? Ele vai se comprimindo, vai se plastificando e vai ser dosado lá na frente, né? Então você tem uma área de transporte, geralmente uns 25% da rosca. Você tem uma parte de compactação, tá? Que o pessoal fala transição também, porque o material fica transitando do estado sólido ao estado aqui, ó, mais viscoso, aquele estado pastoso, pronto para injetar. E aqui na frente você tem a zona de dosagem, tá? Beleza, aqui também é mais ou menos aí uns 25%. A zona de transição ou compressão, ela é maior, tá? E é nela que ocorre a mágica aí do material ser comprimido aí e ficar no seu estado ideal para injeção, tá? Como é que você analisa e compara os tipos de rosca de injeção com relação a relação LD, taxa de compressão e só, né? Porque os outros eles são dependentes desses dois fatores, tá? Alguns materiais eles precisam de mais energia para serem transformados, tá? Você precisa aplicar mais energia para que eles consigam transitar do estado sólido para o estado líquido. Líquido, vamos dizer assim, né? Aquele estado fluido, tá bom? Então, para materiais que você precisa de uma baixa taxa de energia aí para fazer essa transformação, não é ideal que você tenha uma taxa de compressão muito alta, tá bom? E também uma relação LD muito longa, porque esses materiais eles podem sofrer com degradação por conta do excesso de compactação, tá bom? Ou excesso de tempo no cilindro, tá bom? Em outros casos, você tem materiais que precisam de muita energia, ou seja, uma relação LD maior, um comprimento maior de rosca ajuda, e uma taxa de compressão um pouquinho maior também vai ajudar, tá bom? Agora, esse caso aqui, ó, esse caso aqui é bem interessante. Isso aqui é chamado rosca com barreira. Ah, para que serve essa rosca com barreira? Ela tem uma seção aqui, ó, na zona de transição com uns filetes diferentes, né? Para falar a verdade, são os filetes normais e mais um tipo de filete que ele meio consegue aprisionar entre as seções os grânulos que ainda não se fundiram completamente. Então ele faz uma separação ali do que já está fundido, pronto para processo, e aquilo que ainda está em transição. Ah, para que isso? Para que quando esse material chegue aqui, todo ele já esteja fundido e pronto para injeção. Isso aí evita em alguns materiais assim que você tenha problemas na sua peça injetada, tá? E assim, ó, à medida que ele vai avançando aqui,
Os materiais, os grânulos que ainda não estão fundidos, eles vão sofrendo aqui, ó, uma taxa de compressão um pouquinho mais elevada em cada seção, até chegar no mesmo nível do material fundido, tá bom? Então, basicamente é isso. Diferença entre a altura de filete está relacionada à taxa de compressão. O comprimento da rosca, ele está ligado à relação LD. E cada rosca aí é feita para um material diferente. E na teoria, para falar a verdade. Na realidade, é outro. Você geralmente tem uma rosca standard, geralmente com uma taxa de compressão 2:1. E um comprimento aí que varia geralmente de 20:1 a 24:1 no seu comprimento. E aí muitas empresas usam para injetar de tudo, tá? Mas muitas vezes você tem algum problema de queima, você tem algum problema de homogeneização, porque você está com um material que não é adequado para aquela rosca de injeção, tá bom? Então pode ter outras coisinhas aí que eu não falei, então se você lembrar de alguma, comente aí. Se você não concordou com o que eu disse, também comente aí, tá bom? Porque eu não fico fazendo aquelas colinhas, né? Então fica difícil. Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro, tá? Por quê? Você vai ser técnico, mas dificilmente você vai lembrar de tudo o tempo todo, porque algumas coisas você vê pouco no seu dia a dia. Algumas outras coisas você tá ali todo dia trabalhando e aprendendo em cima dela. Então, se você viu alguma coisa que eu falei que possa ser incoerente, por favor me fale, porque se eu tiver que refazer um vídeo explicando de forma melhor, não tem problema nenhum, tá? Vamos aqui para o anel de bloqueio. O anel de bloqueio é interessante, por quê? Porque ele é quem vai definir se você vai ter um processo ou não. Se ele estiver ruim, é impossível você ter um processo. Estou com uma rosca de injeção que não é feita especialmente para o material que vou injetar. Não é possível tirar peça sim, tá? Não é tão complicado em alguns casos, né? Lógico que tem outros que não dá. Mas na maioria dos casos você consegue algum processo estável para utilizar roscas que não foram feitas especificamente para aquele material, tá? A maioria das roscas é standard para começar, né, na indústria em geral, e em poucos casos a gente tem roscas adequadas. Geralmente o pessoal se preocupa muito com isso quando vai injetar nylon, né? Pega ali aquele nylon 66 com fibra, aí o cara vai lá, pega um perfil adequado, pega um tratamento adequado, tudo mais, né? Agora, essa ponteira, ela é colocada na frente da rosca de injeção, né? Você vai lá, acopla ela, rosqueia, aí você vê que ela tem aqui, ó, um detalhe onde esse anel ele se encaixa. Para cá, mesma coisa. Ele finaliza o curso dele aqui, finaliza o curso dele lá. Onde que está a diferença? A diferença está aqui. Aqui não há passagem de material. Você tem um diâmetro perfeito aqui e aqui você tem sulcos que permitem a passagem do material. O que isso significa? Significa que quando eu for injetar o material, esse anel ele é jogado para trás. Jogado para trás, ele trava aqui, ó, nesse detalhe. Então ele impede que o material passe. Perfeito. E aí quando eu vou fazer a dosagem da máquina, esse anel ele é jogado aqui para frente. O que acontece? Eu vou dosando e o material vai passando aqui por esses sulcos e vai efetuando a dosagem. Então sempre que eu for injetar, esse anel ele é jogado e ele, ó, finaliza o curso nesse diâmetro. Quando eu vou dosar, ele é jogado para cá, finaliza o curso nesse diâmetro que tem os sulcos onde o material passa, tá? Então, tendo esse conceito em mente,
você já consegue, de forma tranquila, começar a imaginar aí esses movimentos na máquina e consegue entender o que ocorre quando você faz cada função. Vamos imaginar o seguinte, você está lá na máquina e aí você começou um processo e o seu colchão de injeção não está legal. Às vezes é muito, às vezes é pouco, você não consegue controlar. Seu tempo de injeção, ou tempo de injeção? Seu tempo de injeção varia também, tá? Não varia, só varia. E sua dosagem também não está muito legal não. Às vezes demora muito, demora pouco. Tudo está fora de contexto. Se tudo está fora de contexto, esse cara está ruim. Ah, como é que eu sei? Geralmente o pessoal prefere fazer testes, né? Mas você foi lá na sua página de controle na máquina. Beleza. Colchão está variando para mais, para menos, para mais, para menos. Aí seu tempo de injeção também e seu tempo de dosagem provavelmente vai estar junto. Esses três estão com descontrole? Está ruim. Fim. Não tem muito o que olhar não. Mas aí o pessoal gosta muito de fazer testes tipo... Eu não gosto muito, tá? Tanto que eu não faço. Injeta uma peça, espera ela esfriar e aí tenta injetar em cima. E você vê se o material vai avançar ou não, tá? Se o cilindro ele vai indicar que o parafuso injetor está avançando, mesmo sem entrar material no molde, ou se ele está parado. Algumas pessoas vão lá e colocam um bico cego também. Então, coloca para injetar, não tem o furo de passagem do material e, teoricamente, o material tem que voltar. Eu simplesmente chamo a manutenção e peço para desmontar ali o cabeçote, tá? Por quê? Porque com esses testes você pode gerar algum problema, tá? Eu já vi em alguns casos aí o material voltar pelo silo. E no menor dos casos aí você vai ter uma parada muito grande para além de desmontar e solicitar correção ou substituição desse anel de bloqueio, que geralmente é substituição, você vai ter muito trabalho para tirar aquele material que você jogou para fora do cilindro de volta para a entrada do silo, tá? Então você só vai dar muito trabalho para manutenção. Tá? Não aconselho muito ficar fazendo esses testes não. Tá? A não ser que você não tenha muita credibilidade nem impulso, porque senão você vai lá e solicita a desmontagem do cabeçote de injeção. Aí você vai conseguir verificar lá, tá bom? Então, gente, por enquanto essas informações são suficientes, tá? Desculpa aí a voz estranha, mas é que eu tô tendo que gravar aqui de manhãzinha, porque tem vários fatores que atrapalham um pouco, né? Então, no próximo vídeo a gente conhece um pouquinho mais a fundo sobre outras partes. Se vocês precisam de mais informações ou que eu detalhe melhor cada uma dessas partes que eu falei até agora, vocês comentem aí nos comentários. Que redundância, né? É quase um pleonasmo isso aí. Então, obrigado pessoal, valeu por assistir. E se você precisa de qualquer coisinha, qualquer informação a mais, qualquer dúvida, você nos informe, tá bom? Então, forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.